Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando no tema de nomes e identificadores, nesse vídeo a gente está chegando nas últimas características que faltam de variáveis, que é a visibilidade e o tempo de vida, que são bastante correlacionados também com o escopo. Então vamos lá. Nas últimas aulas, a gente viu diversas definições sobre escopo de um identificador, sendo os dois últimos os conceitos de escopo estático e escopo dinâmico. Resumindo, o papel do escopo, numa linguagem, é dizer como é que é feita a ligação entre referência e declaração. No escopo estático, por exemplo, essas ligações são fixas, porque são feitas na hora da compilação e levam em consideração a forma do código-fonte. Já no escopo dinâmico, essas ligações vão sendo feitas durante a execução do código. Então, dependendo do caminho da execução do programa, uma mesma referência pode possivelmente estar ligada a variáveis diferentes. Como o escopo estático torna a programação mais fácil para o programador, deixa os programas mais confiáveis, então ele é bem mais usado, certo? Então, por esse motivo, daqui em diante, eu vou usar exemplos de códigos usando apenas escopo estático. Então, vamos para as definições de hoje. Vamos continuar olhando para esse código da aula passada e ver os escopos que a gente tem aqui. A gente tem um escopo global, que como o próprio nome diz, engloba o código do programa inteiro. Aninhado a ele, a gente tem outros 3 escopos. O escopo da função A, o escopo da função B e o escopo da função main. Todos esses 3 escopos são disjuntos entre si, beleza? E temos por fim um escopo aninhado ao escopo da função funcB, que é o escopo criado depois do if da linha 15. Certo, identificamos os escopos. Agora vamos analisar a variável x declarada na linha 3. A gente pode perceber que essa variável está declarada ali no escopo global. Quando a gente cria uma variável no escopo global, isso significa que, teoricamente, eu posso usar essa variável onde eu quiser no meu código. Então eu vou marcar aqui todas as referências ao identificador x. Pronto. Isso significa que todas essas referências são realmente referências à mesma variável x declarada na linha 3? A gente já sabe que não, mas por quê? Porque na linha 16 tem uma declaração de variável usando o mesmo nome x. Isso quer dizer que todas as referências à variável x dentro desse if são, na verdade, referências ao x da linha 16 e não ao x da linha 3. Isso acontece porque, como a gente viu lá na definição de escopo estático, as referências se ligam às declarações que estão nos escopos do topo da pilha. E quem fica no topo da pilha são os escopos mais internos. Então, de certa forma, quando a gente declarou a variável x na linha 16, é meio como se estivesse escondendo a declaração de x na linha 3. E as referências só tivessem olhos agora para essa nova declaração. E esse é o conceito de visibilidade. Um nome é visível por todo o seu ambiente de referenciação, ou seja, seu escopo, desde que não seja escondido por uma outra declaração do mesmo nome em algum escopo aninhado. Existem algumas linguagens que possuem ferramentas para permitir que você ainda consiga acessar uma variável que foi ocultada por uma outra declaração. Por exemplo, em Java, você pode ter um atributo de uma classe e acabar declarando um método dentro dessa mesma classe com um parâmetro ou variável com o mesmo nome do atributo. Teoricamente, o atributo que está no escopo mais externo vai ser ocultado por essa variável mais interna, mas você pode diferenciar elas através dessa palavra reservada this. Então observe esse código aqui. Dentro do construtor da classe estudante, existe um parâmetro de entrada chamado nome. Só que já existia um atributo dessa classe chamado nome. E para melhorar ainda a nossa situação, eu quero atribuir o valor do parâmetro nome para o atributo nome. Escrever apenas a palavra nome vai referenciar a variável mais interna. Mas eu posso acessar o atributo pelo this seguido desse operador ponto. Isso faz com que nessa linha o atributo receba o valor que está no parâmetro, certo? Quando eu comecei a programar, eu evitava esse tipo de situação a todo custo. Sei lá, eu ia nos parâmetros dessa função, por exemplo, e colocava nomes que eu sabia que não eram iguais aos nomes dos atributos. Assim eu não precisava me preocupar nem usar essa palavra this. Mas com o tempo eu fui mudando de ideia, porque colocar nomes iguais e depois diferenciar usando o this passa uma ideia de que aquele parâmetro está ali só para esse motivo, para alterar esse atributo. Eu consigo saber exatamente quem é o atributo e quem é o parâmetro só porque eu estou usando essa palavra reservada this atrelada a ele. Só mencionando aqui que essa característica de Java já foi meio que herdada do C++, né? Que inclusive possui esse mesmo comando. A diferença é que no C++ você usa o operador seta ao invés do ponto, porque adivinha? No C++ esse this é um ponteiro. Em ambas essas linguagens, esse this só pode ser usado para atributos e métodos de uma classe.
Para outros casos, como variáveis locais e globais, essas linguagens não tratam nada disso. Já a linguagem ADA, ela permite que essa referenciação de variáveis que foram ocultadas por outras, em muitos casos diferentes, possa ser feita porque os blocos em ADA são nomeados. Então, por exemplo, nesse código em ADA, a gente tem duas declarações de variável com o mesmo nome x. As referências em vermelho são referências à variável declarada na função main. As variáveis em azul são referências à variável declarada na função p1. Isso acontece porque p1 é aninhado a main. Só lembrando agora, caso você não saiba, a linguagem ADA permite declaração de função dentro de outra função, certo? Continuando, eu posso pegar a segunda referência a x em azul e fazer ela referenciar a variável x de main, simplesmente escrevendo antes dela o nome do bloco main seguido de ponto. E agora esse x é uma referência ao x do main. E agora, finalmente, chegamos à última característica de uma variável, o tempo de vida. Tempo de vida é um intervalo de tempo em que uma variável permanece ativa na memória, ou seja, ela tem um espaço de memória reservado para ela e, principalmente, o conteúdo armazenado por essa variável é estável durante o seu tempo de vida, ou seja, o conteúdo não é perdido. Quando eu comecei a falar sobre escopo, eu disse que o Fortran inicialmente só tinha uma única função e que só existia um escopo, o escopo global. Então era comum dizer que o tempo de vida de uma variável nessas condições era enquanto o programa estiver rodando. Ou seja, a variável tinha seu espaço alocado na memória na hora em que o programa começava a rodar e essa memória só era liberada quando o programa terminasse. Mais para frente, as linguagens imperativas até começaram a inserir o conceito de funções e a criação de outros escopos. Mas uma coisa que ainda permanecia era que tudo que precisasse de memória era alocado na hora que o programa iniciava e permanecia assim até o programa encerrar. Essa forma de alocar memória é chamada de alocação estática, certo? As primeiras versões de Fortran e COBOL tinham essa característica e ela tem algumas desvantagens bem sérias. A primeira é o desperdício de memória, e a segunda é que a alocação estática não permite que o programador escreva funções recursivas. Para explicar o porquê dessas desvantagens, eu vou usar esse código em C. Eu sei que o C não usa alocação estática, mas vamos supor, só para não ter que analisar um código em Fortran aqui, certo? Enfim, olhando esse código, a gente vê que tem 3 funções e cada função tem 3 variáveis locais. Isso significa que na hora que você executasse esse programa, seria alocado na memória os espaços referentes às funções e a essas variáveis. Mas pense no seguinte, se o usuário desejar executar a função de soma, a função de subtração foi alocada de besta, certo? Ter ela na memória e não ser usada foi um desperdício de memória. O outro problema é que se a função de soma fosse recursiva, os dados da primeira chamada estariam nesse espaço que está sendo mostrado na tela. Mas quando a soma chamasse a si mesma, os dados dessa segunda chamada seriam armazenados aonde? Se forem armazenados no mesmo lugar, a gente vai acabar perdendo os dados da chamada anterior. Ou seja, não tem como implementar recursividade desse jeito. E foi justamente pensando nisso que a linguagem ALGOL, olha ela aqui novamente, trouxe esse conceito de alocação dinâmica. A alocação dinâmica faz com que variáveis e funções sejam alocadas ou liberadas da memória à medida que a execução vai entrando ou saindo dos escopos. Vamos olhar o código anterior de novo, mas agora com uma leve modificação na função de subtração, que agora aqui ela é recursiva. A execução de um programa em C começa no main, então a gente já começa com o espaço da função main alocado com as variáveis locais dela. Vamos supor que o usuário entrou com os valores 4 e 1 e escolheu a opção de subtração. O código vai passar pelo primeiro if e executar o printf no segundo if. Só que para executar o printf, ele primeiro precisa executar a função sub. E aí, nesse momento, que a função sub e as variáveis a e b são alocadas. Uma pergunta agora, pause o vídeo para responder. As variáveis x e y, lá da função main, elas são visíveis aqui dentro da função sub, se a gente estiver usando escopo estático? A resposta é não, porque o escopo de sub não é aninhado ao escopo de main. Mas isso não significa que essas variáveis foram desalocadas da memória, certo? Ou seja, o tempo de vida delas continua correndo, elas não morreram ainda. Ok, se a gente prosseguir aqui na execução, ver que a variável b não é igual a 0, então eu vou ter que retornar o resultado da subtração de a-1 e b-1. Como tem uma nova chamada de função, então um novo espaço de memória é alocado para a função de subtração, de novo, mas agora com outros dados de entrada. Nessa nova chamada, a variável b é igual a 0 e a variável a é igual a 3. Então ela vai retornar o valor de a, ou seja, 3. Nesse momento, começa a desalocação de memória. O número 3 é enviado para a primeira chamada de sub,
e as variáveis da segunda chamada agora elas são liberadas da memória. Em seguida, a primeira chamada de sub retorna 3 e também libera sua memória. E por fim, a função main executa o resto do printf, que acabou de receber o valor 3, e aí termina. Uma característica da alocação dinâmica é a de que as variáveis esquecem seus valores depois que a execução sai de seus escopos. Mas isso acontece porque é como se a variável tivesse morrido e depois renasceu na próxima vez que a execução chegar no escopo dela de novo. Para dar um exemplo disso, observa a execução desse código agora. Antes de começar, observa que o escopo das variáveis i e j é a função inteira, mas o escopo da variável t, ali dentro do if, é apenas o bloco do if. Então a gente começa com i recebendo 0 e depois j recebendo i mais 1. Beleza. Agora eu verifico se o valor da posição i é maior do que o valor na posição j. Como é verdade, então a gente entra no if. Nessa hora, a variável t é alocada na memória e o conteúdo dela é lixo por enquanto. As próximas 3 instruções fazem uma troca dos valores do vetor nas posições i e j. A variável t só serve aí para auxiliar nessa troca, né? No final dessa troca, a variável t vai acabar ficando com o número 4 guardado nela. Só que agora o escopo da variável t acabou. Então ela é desalocada da memória e o conteúdo dela é perdido. Continuando a execução, o loop do índice j agora vai para diante, né, passando por vários elementos, até encontrar outro elemento que seja menor do que o elemento que está na posição i, até que ele finalmente encontra. Entramos de novo no bloco if e de novo a variável t é alocada. A pergunta agora é a seguinte: o número 4 que estava na variável t antes, ele ainda está lá? A resposta é nunca saberemos. Pode até ser que esteja, mas pode ser que não. Vai depender se você der muita sorte do alocador de memória acabar escolhendo o mesmo endereço que ele escolheu antes para a variável t. No caso desse algoritmo, não faz muita diferença. A variável t ela só serve para auxiliar em troca. Mas e quando o programador deseja que a variável se lembre do conteúdo que ela tinha antes, quando executou? Por exemplo, imagine que você escreveu uma função que o papel dela é inserir um funcionário num banco de dados. No caso, você só pediu o nome do funcionário novo, mas você precisa dar para ele um número de matrícula. Óbvio que todo funcionário tem que ter um número de matrícula diferente, né? Então você faz o seguinte: cria uma variável matrícula com o valor inicial igual a 0, e cada vez que um usuário chamar essa função, a variável matrícula ela deve incrementar seu valor em 1 e usar esse número no cadastro. Bem, a ideia é boa, mas tem um problema. Do jeito que está, toda vez que a execução sair dessa função, a variável matrícula vai ser desalocada e vai perder o valor anterior. E quando a função for chamada de novo, ela vai começar do zero. A primeira solução que você pensa então para resolver isso é: coloca a variável matrícula como variável global. E funciona. Por que funciona? Porque o escopo global permite que as variáveis tenham um tempo de vida maior. Ou seja, as variáveis não saem da memória e não perdem o seu valor. Então qual é o problema com isso, né? O problema é ser variável global. Sempre que possível, evite variável global. Variáveis globais normalmente tornam um programa inseguro, porque agora essa variável matrícula ela pode ser acessada de qualquer lugar, de qualquer função, mesmo que você deseje que ela seja usada somente na função de adicionar funcionário. Uma característica que algumas linguagens têm e que o C possui e foi herdada por várias outras é você alocar a variável estaticamente. O C possui essa palavra reservada chamada static, que você pode colocar na declaração da variável e que permite que aquela variável específica seja criada na memória com uma alocação estática, como foi definido antes. Ou seja, a variável passa a ter o mesmo tempo de vida que uma variável global, mas com uma vantagem: o escopo dela é somente a função de adicionar funcionário, ou seja, ela não pode ser acessada de fora. Mas professor, essa atribuição de 0 para a variável matrícula, ela não vai tornar a variável igual a 0 toda vez que a função for chamada, não? A resposta é não. Essa atribuição ela vai ser feita somente uma única vez, que é quando a variável for alocada. Depois, nunca mais. Bem, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente termina o conteúdo referente a identificadores com um conceito legal que é o de sobrecarga, tá? Dúvidas e sugestões, deixe nos comentários. Até mais.